Amigos queridos, recolhidos em oração nos encontramos, entre amigos tão queridos ao nosso coração, encarnados e desencarnados, vinculados pelos laços sublimes da fraternidade. Aqui estamos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para buscarmos sorver desta fonte inesgotável de amor e sabedoria, os nutrientes espirituais para os nossos espíritos se revigorarem na fé, expressando a esperança, a coragem e o bom ânimo para vencermos a nós mesmos. Quão felizes estamos, Senhor, por esta oportunidade bendita, por esses caminhos traçados para serem percorridos por todos nós, caminhos iluminativos, caminhos de paz, caminhos de trabalho, caminhos de lutas, caminhos de testemunhos, caminhos de libertação. Aqui estamos, Senhor, confiantes na Sua misericórdia, para iniciarmos nesse dia as reflexões desta manhã sobre Seus ensinamentos. Que os tarefeiros do Seu amor, responsáveis pela nossa existência na Terra e responsáveis por este Evangelho, possam nos sustentar em vibrações de paz e de equilíbrio. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item que nós estamos refletindo é: dai a César o que é de César, com o objetivo de aprendermos a fazer aos outros o que gostaríamos nos fizessem. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Então, nós estamos transitando já nesse momento de que já estamos razoavelmente cumprindo os nossos deveres para com os homens e para com Deus. E os deveres para com os homens são tanto materiais quanto deveres espirituais. E aqui, deveres para com a família, para com a sociedade, para com as autoridades e para com os indivíduos. Porque no momento em que a gente define deveres, nós estamos definindo que deveres inclui respeito, né? Inclui limite, inclui responsabilidades, inclui ações constantes que possam ir ao encontro daquilo que a sociedade, o mundo, espera do cidadão do mundo. Então, nós somos espíritos em experiências terrenas. E enquanto estamos na experiência terrena, temos deveres morais para com o próximo, que são ditames da nossa consciência, sob o influxo dos nossos sentimentos, e nós temos deveres materiais,
que é o cidadão do bem, o espírito que tem o compromisso do progresso do mundo onde ele habita, de levar evolução ao mundo onde ele habita, e isso são deveres ligados ao mundo dos homens, que simbolicamente o Evangelho trouxe a configuração de César. Então, vamos a uma mensagem de Emmanuel, porque nós estamos na Terra em busca da perfeição, porque é a destinação de Deus por nós. E é natural e necessário que o espírito busque a felicidade. A motivação maior dos espíritos precisa ser a sua felicidade. Olha que interessante. Porque as bem-aventuranças é a esperança da felicidade. Bem-aventurados os aflitos, os tristes, os caídos, os pobres de espírito, os injustiçados, que nós estaremos felizes, mas a felicidade do espírito. Então, é legítimo e necessário que a pessoa busque ser feliz. Porque quem não busca ser feliz está na desistência da reencarnação. Está se destruindo de alguma forma, está fugindo de outras tantas formas. Então é muito necessário nós pensarmos que a felicidade que Jesus nas bem-aventuranças, que se chama regozijo, nos prometeu, seremos ditosos, seremos felizes, tendo cumprido os deveres morais conscienciais, porque é libertador. Eu só vou ser feliz se eu tiver a resolução das pendências evolutivas. Então, aqui Emmanuel disse a felicidade e dever no Religião dos Espíritos, que diz assim: a procura da felicidade assemelha-se no fundo a uma caçada difícil, uma busca, um empreendimento profundo. Há pessoas que têm tudo para serem felizes e não se sentem. Olha que interessante. E a gente diz para ela, mas você tem tudo para ser feliz. Nós podemos entender, tem tudo, mas não construiu nada para ser feliz. Ter tudo é externo. Eu tenho um corpo saudável, eu tenho uma família. Externo, ter. O que garante a felicidade é ser, viver, sentir que somos felizes. Né? Então, taxando-a por dom facilmente apresável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura, quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Enfim, nós, no painel da ilusão, achamos que felicidade é saciação de prazeres sensoriais, prazeres materiais. Porque esta não é a felicidade. Esse é um prazer momentâneo e é efêmero. E quando mais evoluídos, não acharemos graça nenhuma naquilo que um dia foi motivo da nossa existência na Terra. Buscamos fortemente, por exemplo, situações de status social, bens materiais, títulos externos, como sendo a felicidade. Mas o espírito continuou vazio, o espírito continuou sem ser, apenas tendo. E Emmanuel vai dizer algumas questões que diz assim: não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido a Deus, através do próximo, e ao homem do mundo, através da prosperidade do mundo, que são as nossas obrigações civis, sociais, políticas, né? Então, observa, pois, o dever de que a vida te incumbe,
O espírito que não é feliz, ele tem sempre questões não resolvidas que na maioria das vezes o faz vítima ou o isola do mundo. Observa o dever que a vida te incumbe. Onde estão os nossos deveres? Emmanuel vai mostrar para nós. Vê-lo-ás hora a hora, no quadro das circunstâncias, na fé que te pede serviço. Olha que importante. A estruturação da fé é um trabalho intenso conosco mesmo. No serviço que te roga compreensão. Então, na fé que te pede serviço, é o dever consciencial que nós temos espiritualmente falando. No serviço que te roga compreensão, é o trabalho aqui na Terra. É o trabalho profissional, é o trabalho de cada dia que me pede compreensão. Então, o mesmo dever com duas polaridades. O trabalho com a fé e o trabalho material. No ideal que te pede caráter. O ideal são os nossos grandes objetivos maiores, né? Mas para que eu tenha um ideal, eu tenho que ter traços de caráter moral, né? Bem estabelecidos. E no caráter que te roga firmeza. Aqui no mundo, na terra, nós também precisamos agir com a moralidade nos nossos deveres para com o mundo dos homens. No exemplo que te pede disciplina e na disciplina que te roga humildade. Então, Emmanuel está mostrando para nós que o espírito, para cumprir os deveres, ele se pacifica. Ele está em dia com as suas obrigações morais e com as suas obrigações sociais. Ele se pacifica, ele abre mão dos seus tormentos para entender que ele está fazendo tudo o que está ao seu alcance dentro das leis que regem a vida do homem na terra e as leis que regem a vida do espírito. Então, o dever moral muitas vezes nos coloca em situações de renúncia. É um dever moral abrir mão, é um dever moral renunciar, porque no lar muitas vezes nos pede renúncia, e na renúncia que te roga perseverança nos seus ideais. Então vamos fazer uma lista interna, íntima, cada qual de nós, para ter uma aplicabilidade. Se nós já temos claro para nós, dentro do nosso contexto reencarnatório, quais são os meus deveres morais naquele contexto e quais são os meus deveres para com as leis dos homens. Porque isso não está claro para a grande maioria. Coloque uma lista dos seus deveres como cidadão, como o homem na terra, se os seus deveres são cumpridos, se você tem dentro do dever a disciplina de novos hábitos, que isso é relevante para a nossa felicidade. E se nós sabemos os nossos deveres para com a nossa família. Qual é o meu dever de pai, de mãe, de irmão, de filho? Quais são os meus deveres? Os filhos precisam ter claro quais são os seus deveres. Que às vezes os filhos acham que dever de filho é cuidar dos pais na velhice. Não, isso é uma fraternidade. Já precisa ser além do dever. Mas quais serão os deveres dos filhos para com os pais? Porque são deveres de natureza moral. Quais são os deveres morais do patrão sobre os seus funcionários? Além dos deveres sociais, quais são os deveres morais? Aquelas famílias a eles confiados pelos laços do trabalho profissional. Quais são os deveres? Porque são a incoerência da ausência dos deveres verdadeiramente cumpridos é que tumultuam o nosso mundo íntimo e nos causam as crises de angústia, de ansiedade. Se nós formos ver,
o espírito está desalinhado com seus reais deveres conscienciais, está desalinhado. Por que está desalinhado? Porque nós já sabemos o que é preciso fazer. Nós já não podemos alegar ignorância no cumprimento das leis, porque para um dia nós dizermos assim, olha, a lei divina já se expressa em mim como uma construção, mesmo que seja uma construção pequena, obviamente, dentro da nossa pequenez, essa construção de uma lei, ela demandou espíritos com hábitos de deveres retamente cumpridos, dado a cumprir aquilo que é o bem para todos. Então, diz Emmanuel para concluir, por mais agressivo se faça os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Porque a máxima de Jesus é fazer o bem. E quando que eu sei que é o bem? Quando é para mim e para o outro ao mesmo tempo. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato, rebelde, fanático, louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Então, finalizando, cumpre assim teu dever, tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te apropries da felicidade dos outros. Estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Vamos refletir. Bom dia, amigos. Esse item, né, que antecede as instruções dos Espíritos, que vai ser tratado o tema a lei de amor, realmente ele é preparatório. E é sempre bom a gente relembrar, né, o quantas colocações de Jesus impactam o espírito, não importa o momento evolutivo dele. Essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, estremece a gente desde sempre. Porque induz, né, a gente a olhar para dentro de nós. E é sempre isso que Jesus fez, né? Porque ele sempre falou ao Espírito, não às multidões. Então, a gente, mesmo que não queira, dá uma entradinha na intimidade da gente, né? Para se aperceber um pouco de quem nós somos, que momento nós estamos, o que nos move. E a Ana, Célia tem falado nesses últimos dias, né? É muito claro que um dia a gente vai chegar no ponto que tudo será dado a Deus, porque tudo é de Deus, inclusive nós, né? Mas ao propor essa reflexão, Jesus nos leva a pensar que, entre tantas outras coisas, né, porque nesses últimos dias, você vê, cada dia pelo menos algumas linhas do Evangelho, pelo menos 2 textos complementares, cada texto com várias sentenças, tudo isso para tentar entender um pouquinho do que seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Um pouquinho, daria para, né? Então, nós podemos doar por obrigação, que não é o campo do dever, como a Célia acabou de nos esclarecer. Então eu posso doar às instituições políticas, sociais, por obrigação, por medo de punição. E é o meu momento. Como eu posso doar
como dever, porque eu já tenho essa compreensão de que eu recebi a oportunidade do trabalho, que foi me doada, e parte desses recursos eu posso entender como dever que eu devo retornar e usar de um intermediário para que isso seja feito, as instituições com os seus acertos e os seus erros, as suas imperfeições. E mesmo na questão de doar a Deus, eu posso doar aqui por obrigação, ou posso doar como dever. Então, fica bem óbvio que é necessário doar. E a questão de hoje que eu gostaria de trazer para nós pensarmos um pouco é: se o mundo precisa de doações, que tipo de doação ele necessita mais urgentemente, ou sempre necessitou, e qual nós estamos dispostos a dar? E para ajudar a gente nisso, eu separei um texto também do Emmanuel, que foi publicado originariamente na revista O Reformador, de novembro de 1953. Depois foi também replicado em outras obras. Mas ele tem o título de Mensagem Fraterna. E Emmanuel começa assim: irmãos, o mundo reclama doadores de espiritualidade santificante. Então, ele começa já dizendo que o mundo precisa de doadores de espiritualidade santificante, a fim de que ele alcance a sublimação a que se destina. Sem que haja doadores de espiritualidade, esse planeta não alcançará sua destinação final. E como fazer isso, então? Aí ele vai nos ajudando. E há quase 2000 anos, o Divino Construtor planificou o reino de Deus na Terra. Meu reino não é desse mundo, mas eu vou planificar como o reino de Deus pode ser construído nesse mundo. Indicando os recursos imprescindíveis à vitória do amor no coração humano. Então, essa sublimação do mundo ocorrerá quando houver a vitória do amor no nosso coração. Porque a boca fala, né, do que o coração está cheio. E outras realizações, né, se estruturam a partir do que vai no meu coração, que direciona onde eu quero e como eu quero agir. E aí ele fala: do berço humilde à cruz afrontosa, Jesus traçou com o exemplo, não é teoria, é o exemplo, e com o verbo, o roteiro luminoso do aprimoramento espiritual, que é a manifestação prática dessa pureza do coração, né? da vitória do amor no nosso coração. É o aprimoramento espiritual, moral. Então, em plena infância, como é que ele exemplificou o aprimoramento espiritual? Glorifica o trabalho, a lei do trabalho, em Nazaré, confiando-se aos serrotes da carpintaria obscura. Ou seja, a lei do trabalho precisa ser estimulada desde os primeiros tempos da encarnação. Sem aqui entrarmos em outros debates, mas a lei do trabalho, que é uma lei divina. Nós não estamos falando de exploração de trabalho infantil, nada disso. Mas a lei do trabalho precisa ser estimulada em todos nós, porque ela ainda não está completamente estruturada.
desde os primeiros passos da infância. E ele exemplificou isso. Tem um trecho belíssimo da Maria preocupada, né, que ele deveria se dedicar aos estudos, né, das leis, dada o diálogo que ele teve no templo. E ele explica para ela, pelo viés do coração, porque não é o viés do intelecto naquele diálogo, que ele sabia qual era a tarefa. E dali ele se retira e vai pedir ao pai, a José, que lhe dê um trabalho, que deve anteceder a ilustração do intelecto, já um senso do que seja o dever do trabalho. Isso não é fácil o espírito se perder na intelectualidade não construtiva. Aí em seguida ele vai falar da cultura. No templo exalta a obra da inteligência, palestrando com os doutores acerca dos fundamentos divinos que regem a vida, porque isso é importante. É importante que o espírito se eduque acerca das leis da vida, expanda, né, esse aspecto da inteligência cultural, né, é muito importante. Em Caná, consagra o júbilo familiar, colaborando nas alegrias de uma festa de casamento. Porque em família, a gente deve ser um foco de felicidade. Um foco de luz que estimula o bem-estar dos que estão ao nosso redor. E não um foco de sombras, de tristeza, de queixumes, do quanto sobrecarregado eu estou, do quanto isso me pesa. Ele dá esse exemplo também. Em Cafarnaum, eleva a simplicidade, elegendo a paisagem singela para iniciar a pregação do Evangelho que felicitaria o mundo. Então, a grande obra da vida, né, da existência de Jesus, era a implantação do Evangelho. Onde ele escolhe começar o trabalho? Na simplicidade. Ele não pegou a cidade mais destacada, o templo mais frequentado, as pessoas mais ilustres da época. Não. É no campo da simplicidade que a gente deve procurar desenvolver as nossas tarefas. Isso é um sentimento, né? A gente precisa sentir isso, não é eu tentar planejar pela mente onde vai ser, porque a nossa mente sempre vai, onde é que eu vou ter a melhor possibilidade de sucesso? No Tiberíades, valoriza o sentimento, convidando os homens de coração amigo para encetarem com ele a era de luz. Ou seja, não só eu vou desenvolver minha obra no ambiente da simplicidade, mas com bons corações. Eu não farei isso sozinho. Corações, espíritos perfeitos, de maneira alguma, mas com bons sentimentos. A Célia não cansa de falar isso para a gente, que o que eles tinham em comum era a amorosidade. Então, frequentemente nós queremos fazer tudo sozinho, que já é um grande equívoco. E quando buscamos alguma ajuda, qual é a qualidade que a gente busca no outro? Nunca é a amorosidade. Dificilmente é. A gente vai procurar aquele que pode ser mais competente tecnicamente, aquele que pode, né, porque o interesse está dentro de mim, não está na obra a ser feita para o mundo. Eu não entendi ainda que eu posso ser um doador de espiritualidade na Terra. Eu quero retirar bens da Terra para mim. Junto a Madalena, destaca a excelsitude da transformação íntima, em favor da perfeição individual. Ou seja, vai, Madalena, você tem
grandes possibilidades ainda hoje. Não importa o equívoco em si, mas o que você vai fazer daqui por diante com os teus bons sentimentos. E ajuda ela a descobrir na sua intimidade o valor da maternidade, com renúncia, construção íntima. Né? Não se afastou do espírito porque ele estava cheio de equívocos no passado recente. Com Zaqueu, ele louva a fortuna bem conduzida, para que a gente entendesse que tudo que a gente recebe pode ser um tesouro, se bem aplicado. Por onde passa, exerce a solidariedade, curando e ensinando, libertando e reerguendo almas enfermas e aflitas, abatidas e desesperadas. Então, olha o movimento do Espírito para exemplificar o que seja ser doador de espiritualidade na Terra. Quantas vezes a gente não foge daquele que está meio desesperado? Porque o desespero dele, a gente mergulha naquelas emoções descontroladas. Em Jerusalém, consagra o respeito às leis humanas, acatando em silêncio a imposição de um tribunal que se deixa absorver pela turba inconsciente. Então esse aqui é o extremado, né, da compreensão. Mesmo diante de uma turba inconsciente, um tribunal absolutamente injusto, ele teve o equilíbrio de falar: eu não vou levantar aqui um conflito. Poderia. Teria condições, as mais diversos recursos ele poderia lançar para criar uma situação de conflito ali. Não. Porque a doação é de espiritualidade. Não é doação dos recursos do homem, materiais, né? Ou do materialismo. E no Gólgota, né, crucificado, ele revela a grandeza do sacrifício por norma de engrandecimento da vida eterna. Então, o sacrifício é uma norma para engrandecimento. Toda essa sequência aí emana um resumo, né? Todas essas etapas ele fala: olha, serviço, que é lá com José, cultura, no templo, união, na família, boa pureza, né? Quando ele fala em Cafarnaum na simplicidade, simplicidade e pureza é a mesma coisa. Boa vontade, quando ele convida os outros a cooperarem. Socorro fraterno, a Madalena. Renovação. Bem-estar comum, quando atende a todos. Ordem, quando aceita as imposições do mundo. E renúncia pessoal. Esse é o traçado do que seja construir o reino de Deus na terra. Eis em síntese o projeto do Cristo para o estabelecimento do reinado do amor, aceitando-o nos arraiais do espiritismo evangélico. Lembremo-nos de que a nossa consoladora doutrina em toda parte é Jesus no comando da vida, aguardando de nós todos o testemunho pessoal de entendimento e de ação. Então, esse será o texto, o comentário para hoje, para a gente começar a juntar essa ideia de que nós somos doadores, ou deveríamos ser, porque condições, oportunidade nós já temos. Então, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, amigos espirituais, aqui presentes, nessa manhã ruidosa, da chuva calma,
queremos externar a alegria nos nossos espíritos por podermos estar aqui, Senhor, envolvidos por essas lições, por esses espíritos que nos esclarecem o que seja a verdade. E os teus exemplos que traçam para nós um caminho seguro aos nossos espíritos. Que nós, Senhor, possamos nos aperceber, sentir e introjetar essas lições em nossa intimidade para que não mais nos percamos em nossas ilusões e possamos fixar os nossos passos imitando os teus exemplos, para que assim nós experimentemos a alegria genuína, a felicidade indescritível de construirmos em nossa intimidade essas leis divinas, o que chamamos, o que o teu Espírito amigo chamou de Reino de Deus. Que possamos, Senhor, compreender a tarefa a ser realizada, que podemos colaborar com esse planeta nas mínimas ações do dia a dia, na simplicidade, no trabalho contínuo da educação dos nossos pensamentos. Que possamos ver, Senhor, uns nos outros irmãos, cada um com grandes valores e possibilidades. Que possamos nos despir de todo pensamento crítico, condenatório, que não pertence à centelha divina que vive em nós. E que possamos, Senhor, brilhar à luz dessas leis. Que possamos ter um dia de muito trabalho, de reflexões e de construções valorosas, aproveitando todos esses ensinamentos e propostas que nos são trazidas no dia a dia desses evangelhos. Se conosco, Senhor Jesus, cuida da humanidade que somos todos nós, nesses momentos difíceis de transição em que somos chamados a testemunhar os valores divinos em cada um de nós. Que assim seja.